E aí, pessoal, tudo bem? Professor Josimar aqui, fazer uma revisãozinha de véspera para você da Federal do Paraná, tá? É uma revisão abordando aí vários temas, tá? Mas abordando aí de uma forma rápida, de uma forma bem sucinta, realmente como uma revisão de véspera, para você conseguir compreender e você conseguir então fazer a sua provinha bem tranquilo. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa te ajudar com isso, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos lá que a gente precisa trocar essa ideia sobre a Federal do Paraná. Beleza? Então, nós vamos começar nossa revisão do Paraná, Federal do Paraná falando aqui sobre probabilidade, tá? Revisando, a gente vai fazer revisão mesmo, tá? Isso aqui é uma revisãozinha um pouquinho diferente hoje. Isso aqui são quadros do próprio professor aqui, do próprio prof, que eu faço às vezes em algumas gravações, e eu estou utilizando eles para vocês aqui, tá? A gente vai lembrar de probabilidade, quando você tem eventos de probabilidade, você vai ter dois tipos de evento. O evento mutuamente exclusivo e o evento independente, tá? Quando você tem um evento exclusivo, este evento exclusivo, ele exclui. A palavra exclusivo vem de exclusão, de excluir. Ele exclui a possibilidade de um outro evento. Por isso, neste caso, quando nós temos a probabilidade de um evento exclusivo, nós vamos somar essas probabilidades. Tá? Por exemplo aqui, cara ou coroa. Ou da cara ou da coroa. Então, se eu tenho um ou outro, eu vou ter então a soma das probabilidades. Ó o ou aqui, ó o ou. Ou um ou outro. Se eu quiser saber então a probabilidade de um evento ou de outro, e eu precisar juntar estas probabilidades, eu vou então somar essas probabilidades, beleza? E caso eu tenha eventos independentes, esse independente ele não exclui a possibilidade de outro. Na verdade, o que acontece? Vai acontecer um evento, mas também vai acontecer outro. Ambos vão acontecer. Essa que é a diferença. No mutuamente exclusivo, ou vai ser um ou vai ser outro. E aqui no evento independente vai acontecer ambos, ou melhor, vão acontecer ambos, um e outro. Então eu vou multiplicar essa probabilidade. Como por exemplo aqui você ter o albinismo e o sexo biológico. A probabilidade lá daquele cruzamento clássico de genética de uma pessoa ser albina, de um heterozigoto, é 1/4. A probabilidade do sexo biológico é meio, 50% para cada um, masculino e feminino, certo? Multiplicando aqui, eu tenho 1/8 ou 12,5%. O que seria esse 1/8 ou esse 12,5%? Seria a probabilidade de uma criança nascer albina e de um determinado sexo biológico, beleza? Um ou outro, soma, um e outro, multiplica. Tá bom? Aqui tem uns casos especiais de probabilidade para você tomar conhecimento, tomar ciência aqui, beleza? Aqui a gente tem a probabilidade normal, né? Um cruzamento azão-azinho, duplo heterozigoto, ou melhor, simples heterozigoto, né? Um par de gametas, um par de alelos. Neste cruzamento aqui, nós temos lá a probabilidade de 3 indivíduos normais para um albino, certo? Tranquilo, né? Olha lá, azão-azão, azão-azinho e azão-azinho. 3 em 4 de serem normais, 1 em 4 de ser albino. Beleza, essa aí é o normal. Só que eu tenho alguns casos onde eu preciso de um genótipo desconhecido. Para resolver um exercício de probabilidade, eu vou acabar precisando saber o genótipo de um determinado indivíduo. Olha o exemplo que eu dei aqui para você. Eu tenho aqui, nessa família, nessa geração, um indivíduo 1 e 2 que são heterozigotos. Eles tiveram um filho recessivo, certo? E aí, este indivíduo também teve um filho recessivo, mas ele teve filhos normais. Beleza? Tranquilo? Tá. Se ele teve um filho recessivo, qual vai ser a probabilidade, veja bem, qual vai ser a probabilidade do indivíduo 8 ser albino e masculino? Então esse indivíduo teve o filho 6 e o 7, tá? E eu quero saber a probabilidade do 8 ser albino e masculino. Veja bem,
ele é normal, porque ele veio de cruzamento de pais normais. E ele teve 2 filhinhos com a indivíduo número 5 aqui. Esses 2 filhinhos, ambos são normais. Se eu quiser saber a probabilidade de, neste cruzamento do 8, ser albino e masculino, o que acontece? Eu vou ter que calcular a probabilidade dele ser heterozigoto. Tá? Então o que acontece? Por que isso aqui é genótipo desconhecido? Porque eu não sei se o genótipo dele é azão-azão ou azão-azinho. Eu quero que ele tenha um filho albino, então eu preciso que ele seja azão-azinho. Por isso, a probabilidade dele ser azão-azinho é 2/3. Por quê? Porque eu estou vendo que ele é normal. E pelo cruzamento do pai e da mãe dele, existe a possibilidade de ter um albino. Só que ele é normal, então eu posso excluir a possibilidade do albino. O que vai sobrar para nós 2 em 3 possibilidades dele ser heterozigoto. Beleza? Agora, fazendo o cruzamento heterozigoto dele com o heterozigoto da companheira dele, existe 1/4 de probabilidade de ser albino. Deste indivíduo 8 ser albino é 1/4. A probabilidade de ser do sexo masculino é meio. Então, esse indivíduo 8, para ele ser albino e masculino, eu vou multiplicar a probabilidade do albinismo, a probabilidade do sexo e a probabilidade do pai dele ser heterozigoto. Tá? Por quê? Porque eu estou calculando a probabilidade desse 8 nascer. Então, não nasceu ainda, tá? A gente vai ver aqui depois o nascimento ocorrido. Então, aqui ele ainda não nasceu. Eu quero saber a probabilidade. Esse indivíduo, ele é não nascido. Por isso que eu tenho que calcular essa probabilidade de 2/3 aqui. Então, para esse indivíduo não nascido ser albino e masculino, eu tenho que multiplicar as 3 probabilidades. Dá 1/12. 1 em 12 dele ser dessa forma. Tá bom? Quando a gente tem o nascimento ocorrido, eu também tenho o mesmo esquema do nascimento ocorrido aqui. Porque olha só, esse casal de pigmentação normal, heterozigoto, eles tiveram uma criança, uma prole nascida. Qual é a probabilidade desta criança ser heterozigota? Bom, no cruzamento do pai e da mãe desta criança, existe a possibilidade tanto de ser azão-azão, quanto azão-azinho, quanto azinho-azinho. Só que como já é nascido, eu sei que ele é normal. Então eu vou excluir a probabilidade dele ser albino. Por isso, vai sobrar 2 em 3 possibilidades deste indivíduo ser heterozigoto. Então toma cuidado. Se ele pedir para você nascimento ocorrido ou ainda indivíduo não nascido, você vai pensar de formas diferentes. Se a probabilidade dele vir a nascer, a gente tem que calcular todas as probabilidades. Se é uma probabilidade dele já ter nascido, eu posso excluir aquelas probabilidades que ele não é. Então aqui, eu estou vendo como ele é nascido, eu estou vendo que ele é normal. Então eu já posso tirar a probabilidade de ser albino. Tá bom? Na gestação gemelar, gêmeos, quando for nascimento monozigótico, gêmeos idênticos, eu vou considerar o nascimento como um evento. E quando for gêmeos dizigóticos, eu vou considerar eventos distintos, ou seja, um evento para cada nascimento. Por exemplo, num cruzamento heterozigoto de pais normais, qual é a probabilidade de gêmeos monozigóticos serem albinos? 1/4. Porque como eles são monozigóticos, eles vêm de um mesmo zigoto. Então, se um for albino, o outro também vai ser. Então, um único evento. Agora, se eles forem gêmeos dizigóticos, qual é a probabilidade de ambos nascerem albinos? Aí é 1/4 de um dos filhos ser albino e 1/4 do outro filho também ser albino, que vai dar 1/16. Por que 2 possibilidades? Por que eu vou multiplicar uma pela outra? Porque isso aqui é a probabilidade de um dos filhos ser albino, e essa é a probabilidade do outro. Por quê? Porque eles são dizigóticos, então eles vêm de zigotos diferentes. Então eu vou ter que calcular a probabilidade para cada um. Beleza? E aí com ordem de eventos, tá? Tendo ordem de eventos, eu vou ter que calcular essa probabilidade de acordo com o evento que eu quero. Então veja bem, este casal quer ter 3 filhos. Ele quer que o primeiro e o segundo sejam masculinos e o terceiro feminino. Se eu tiver com ordem de eventos, ou seja, o 1 e o 2 serem masculinos e o terceiro feminino, meio de masculino do primeiro, meio de masculino do segundo, um meio de feminino do terceiro, 1/8. Só que se eu não tiver ordem de eventos, eu vou ter que ver todas as possibilidades desse nascimento.
A gente quer ter 3 crianças, 2 masculinas e 1 feminina. Então podem ser as 2 primeiras masculinas e a terceira feminina. Ou então a primeira masculina, a segunda feminina e a terceira masculina. E ainda tem a possibilidade desse indivíduo ser o primeiro feminino e os 2 próximos serem masculinos. Então eu tenho 3 vezes a possibilidade do 1/8. 3 vezes. Não, 1/8 é a possibilidade de ser menino, menino, menina, né? Na verdade, o que acontece? Qualquer uma dessas possibilidades aqui é 1/8. É 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. 1/2, 1/2, 1/2. Todas essas possibilidades individuais de cada uma delas aqui dá 1/8. Como eu tenho 3 possibilidades de nascimento, né? De ser menino, menino, menina. Ou masculino, masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, ou feminino, masculino, masculino, eu tenho 3 vezes 1/8, que dá pra mim 3/8. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Herança mendeliana, casos de monohibridismo. Lembra que se de monohibridismo a gente está falando de um par de alelos, tá? No monohibridismo a gente tem casos de codominância, que é quando 2 alelos expressam o seu fenótipo, codominância, compartilhado, os 2 dominam, que é o caso aqui do tipo sanguíneo, aonde se a pessoa tiver o alelo para o A e o alelo para o B, ela vai expressar sangue AB, então uma relação de codominância. Dominância incompleta quando a gente tem um genótipo, um fenótipo intermediário. Então, por exemplo, a planta branca cruzando com a planta vermelha vai gerar planta cor-de-rosa. É um genótipo, ou melhor, um fenótipo intermediário. Isso é uma dominância incompleta. Os 2 dominam, mas não totalmente. Genes letais, quando um dos alelos pode estimular, pode levar à morte dessa prole, tá? Então, por exemplo, no rato selvagem aqui, a forma homozigota dominante para o rato selvagem, ela é letal, né? Então, nos cálculos de probabilidade, eu não vou considerar isso aqui como um dado de probabilidade. Então, genes letais é quando um alelo determina a letalidade do indivíduo. E a pleiotropia é quando um par de alelos ele vai condicionar mais de uma característica fenotípica. Então, por exemplo, aqui nos humanos a gente tem a fenilcetonúria e a síndrome de Marfan. A fenilcetonúria é a não conversão de um aminoácido chamado fenilalanina e também vai vir acompanhado, por exemplo, aí de, além da não conversão do aminoácido, você vai ter também a pessoa que desenvolve fenilcetonúria, ela acaba tendo também problemas mentais, tá? Então, olha só, a não expressão, né, desse par, ou a expressão desse par na forma recessiva, que no caso a fenilcetonúria é recessiva, a expressão desse par recessivo, além de condicionar a não conversão do aminoácido, também vai levar a problemas mentais, tá vendo? Então, mais de uma característica fenotípica, ela é então expressada nesse genótipo, nesse fenótipo aí, nesse indivíduo devido à pleiotropia, beleza? E aí nas aves a gente tem um caso bem comum que é a ave de pena frisada ou arrepiada, que é aquela galinha que tem as asas com a peninha virada para cima, tá? Ela tem a peninha virada para cima, ela tem papo e moela maiores, tá? Então, ó, mais de uma característica fenotípica, pleiotropia, beleza? Tipos sanguíneos, vamos lembrar de tipos sanguíneos. Vamos lembrar que você tem aqui 3 alelos, tá? O tipo sanguíneo ela é um caso de polialelia, ou seja, mais do que 2 formas do alelo para dar uma característica. Você tem uma relação de codominância entre o A e o B, entre o alelo A e o alelo B, e uma relação de dominância completa do A e do B com o Izinho, tá bom? Então uma pessoa que tem sangue A, ela pode ser tanto homozigota quanto heterozigota. Uma pessoa de sangue B, homozigota ou heterozigota. A pessoa de sangue AB, heterozigota para os alelos, alelo A e alelo B, e o O, homozigoto recessivo, tá bom? Vamos lembrar aqui, o que vai definir o tipo sanguíneo é o antígeno, que é, na verdade, uma molécula chamada de aglutinogênio, que está presente na membrana plasmática da hemácia. A pessoa que tem sangue A é porque tem o antígeno A. A pessoa de sangue B tem o antígeno B, lá na membrana plasmática. A pessoa de sangue AB tem ambos os antígenos e a de sangue O não tem nenhum antígeno.
Porém, todo tipo sanguíneo também tem o anticorpo, que é a aglutinina. A pessoa de sangue A tem anti-B, ou seja, ela tem anticorpos que vão combater o tipo sanguíneo B. A pessoa de sangue B tem anti-A, a pessoa de sangue AB não tem nenhum anticorpo e a de sangue O tem os dois anticorpos. Por isso, queridos, o sangue O, pelo fato dele não ter antígeno, ele pode ser doador universal. O fato dele não ter antígeno faz dele um doador universal. E o fato do sangue AB não ter nenhum anticorpo faz dele um receptor universal, tá? Então o tipo sanguíneo, o sangue A doa para ele mesmo, o B para ele mesmo, o O para ele mesmo e o AB também para ele mesmo. Só que o sangue A também pode doar para B, assim como o sangue B também pode doar para AB, e o sangue O pode doar tanto para A quanto para B, quanto para sangue AB. Mas o sangue AB recebe de todo mundo e o sangue O só recebe dele mesmo. Então o O só recebe sangue dele, mas pode doar para todo mundo. O sangue AB só pode doar para ele mesmo, mas pode receber de todos os tipos sanguíneos. Beleza? Quanto ao sistema RH, o fator RH é um fator dominante, então se a pessoa tiver o antígeno, o fator RH, ele é sangue positivo. Caso ele não tenha, ele é fator negativo. Porém, o sangue negativo ele pode ser sensibilizado e passa a produzir o anti-RH, que é o que acontece aqui na eritroblastose fetal, tá? Quando a mamãe tem RH negativo e o filho RH positivo, o filho positivo vai sensibilizar a mãe, ou seja, vai fazer com que a mamãe passe a produzir anticorpos. E isso aí numa próxima gestação positiva, tá? A próxima gestação tem que ser positiva. Numa próxima gestação positiva, esta criança pode desenvolver a doença hemolítica do recém-nascido, tá? Hemolítica, destruição, a hemácia, ela é destruída, tá bom? Aí, no quesito ainda de RH, vamos lembrar o seguinte: o RH positivo pode doar só para positivo, mas pode receber de ambos. Por quê? Porque ele já tem o fator RH. Então, se ele receber de sangue negativo, não tem problema, porque o negativo não tem o anti-RH, né? Mas ele tem o fator RH, mas ele estar recebendo sangue negativo, não tem problema nenhum. Agora, se o sangue negativo receber de positivo, aí sim complica, porque ele vai ser sensibilizado e ele pode acabar, então, passando a produzir o fator RH e combater o sangue que está chegando. Então, no tipo sanguíneo, a doação, recebimento de sangue, só vai ter problema para quem está recebendo, porque quem está recebendo é que tem o anticorpo. Beleza? Então a pessoa de sangue positivo doa para positivo apenas e recebe de ambos. E a de RH negativo doa para ambos, mas recebe só de negativo. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. A pessoa de falso O, tá? A pessoa que tem falso O, interessante a gente comentar isso daqui. Existe esse antígeno H, que é um antígeno que ele vai comandar a mudança, a produção dos alelos. Uma pessoa que tem esse antígeno H na forma dominante, ela vai expressar o tipo sanguíneo que está condizente com o alelo dela. Ou seja, se ela tiver antígeno A, ela vai expressar sangue A. Se ela tiver antígeno B, ela vai expressar sangue B. Caso ela tenha esse antígeno H na forma recessiva, ela não vai expressar o tipo sanguíneo dela. Então vai expressar que essa pessoa ela tem sangue O, tá bom? Por isso que se chama falso O. Caso a pessoa tenha esse antígeno H na forma recessiva, ele não vai produzir o fenótipo de acordo com o alelo que ele tem lá na corrente sanguínea dele, lá na formação genética. E o RH nulo é quando a pessoa ela não produz esse RHD. Galera, a gente tem mais de 60 tipos de fatores RH no nosso corpo. Quando a pessoa tem RH nulo, é porque ela não produz nenhum desses fatores. E aí ela acaba não tendo a questão de positivo ou negativo, tá? Tanto o falso O quanto o RH nulo, eles só podem doar
eles podem doar e receber sangue, beleza? Mas eles só podem receber sangue dele mesmo. Doar pode ser para qualquer um, mas ele só pode receber dele mesmo, beleza? Ele só pode receber. Tanto que pessoas que têm esse tipo sanguíneo aqui, constantemente eles vão para bancos de sangue fazer a retirada de sangue para poder, se uma hora eles precisarem, eles terem sangue disponível lá para ele, beleza? Interação gênica. Na interação gênica é quando eu tenho 2 ou mais pares de alelos. 2 ou mais pares de alelos. E esses 2 ou mais pares de alelos, eles vão estar responsáveis por uma única característica, ou seja, eles vão condiciona uma característica. Então, na interação gênica, eu tenho 2 ou mais pares de alelos que vão condicionar apenas uma característica. Aí a gente vai ter a interação não epistática e a epistática. A não epistática é, por exemplo, a forma de crista nos galináceos. Se você tiver, por exemplo, esses 2 pares de alelos na forma dominante, você vai ter essa crista nós. Você não, né? A galinha. Se você tiver o Ezão na forma dominante e o R na forma recessiva, crista ervilha. O Ezinho e o Rzão na forma dominante, crista rosa. E os 2 na forma recessiva, crista simples. Tá? Caso você tenha um cruzamento duplo heterozigoto, a proporção genotípica é essa daqui. E nesse caso, a proporção genotípica também é igual à fenotípica, né? 9 indivíduos com crista nós, 3 indivíduos de crista ervilha, 3 de crista rosa e 1 de crista simples, tá bom? Galera, todo cruzamento duplo heterozigoto tem essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1, beleza? Na interação epistática, é quando... O que é a epistasia? A epistasia é quando um par de alelo ele inibe a expressão do outro. Então, no caso aqui da cor da pelagem do labrador, olha que interessante. O indivíduo que tem Bzão, ele tem cor preta. O Bzinho é marrom. O Ezão, ele não é epistático, e o Ezinho, ele é epistático. E ele vai condicionar uma cor dourada para o pelo. Então, num cruzamento, por exemplo, aqui, Bzão, Ezão, Ezinho, versus Bzão, Ezão, Ezinho, eu vou ter aqui 9 para 3 para 3 para 1 na proporção genotípica, tá? Eu quero fazer esse cruzamento com vocês. Olha só. Como é segunda lei, lembra que você pode resolver como se fosse primeira. Então, você pode fazer aqui, ó, Bzão, versus Bzão, Ezão, Ezinho versus Ezão, Ezinho. Bzão, Bzão, Bezinho e Bezinho. Ezão, Ezinho, Ezinho. Qual é a probabilidade? Por que dá 9 indivíduos Bzão, Ezão aqui, ó? Olha só, por que dá 9? Porque olha só, para ser Bzão, eu tenho 3 possibilidades, né? De ser Bzão alguma coisa aqui, eu tenho 3/4 de possibilidade. E a mesma coisa aqui. Para ser Ezão alguma coisa, eu tenho também 3/4 de possibilidade, de probabilidade. Então, um indivíduo para ser Bzão, Bzão alguma coisa, Ezão alguma coisa, 3/4 vezes 3/4. Isso aqui vai dar 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. 9 em 16 de probabilidade de ser indivíduo da cor preta. O indivíduo que tem Bzão, mas ele tem o Ezinho, ele é dourado. Por quê? Porque o Ezinho ele é epistático. O Bzão condiciona a cor preta, mas o Ezinho condiciona a epistasia. Então, o indivíduo Bzão com o par do Ezinho, ele é dourado. O indivíduo Bzinho com o Ezão, ele é marrom. Por quê? Porque o Ezão ele não é epistático. Então, esse indivíduo aqui é marrom. Agora, Bzinho, Ezinho, olha só, ele seria marrom, mas ele tem o alelo epistático aqui, ele tem o par epistático, então ele também vai ser dourado. Beleza? A nossa proporção fenotípica aqui é 9 para 4
para 3. 9 pretos, 4 dourados e 3 marrons. Beleza? Detalhe interessante é que esse aqui, por ele ter o alelo Bzão que condiciona a cor preta, ele é dourado, mas ele tem o nariz preto. E esse aqui, que tem o alelo Bzinho que condiciona a cor marrom, ele é dourado com o nariz marrom. Beleza? Herança mendeliana, determinação sexual. Vamos lembrar disso aqui. XX feminino, XY masculino. O X da mãe com o X do pai, fêmea, feminino. O X da mãe com o Y do pai, masculino, XY. Nós temos aqui a herança ligada ao sexo, que é a herança ligada ao cromossomo X, que é uma herança materna. Temos a herança restrita ou limitada ao sexo, que ela é ligada ao cromossomo Y, que é uma herança paterna. E a herança que ela é influenciada pelo sexo, que vai se expressar em ambos os sexos, mas vai ter ação diferente devido à presença de hormônio. Tá? Na herança ligada ao sexo, que é a herança ligada ao cromossomo X, você tem aqui, por exemplo, a hemofilia, que ela é recessiva. O indivíduo masculino normal, ele é XHY. E o indivíduo hemofílico, ele é XHY. Como ela é ligada ao X, ele tendo apenas esse X com o alelo recessivo, ele já é hemofílico. O que vai diferenciar da feminina. Olha lá, o feminino, XHzão normal. XHzão tem o alelo recessivo, mas tem um dominante. Então é uma mulher normal e portadora. E XHzinho, hemofilia, tá? Isso aqui vale também para daltonismo. Quando você tem a herança que ela é restrita ao Y, restrita ao sexo, ligada aqui no cromossomo Y, é uma herança que apenas os filhos do sexo masculino têm. Como é ligado ao Y, né? O pai, ele passa o Y para o indivíduo masculino. Então, se é uma herança ligada ao Y, ele só os filhos do sexo masculino vão ter esse problema. Por exemplo, a hipertricose auricular. Se o pai tem hipertricose auricular, o filho também vai ter. Como ela é ligada ao Y, o pai passou o Y para esse filho. E a influenciada pelo sexo, a gente tem a calvície aqui, que ela é condicionada, ela tem a ação mediada pela testosterona. O homem, para ser calvo, ele pode ser tanto homozigoto quanto heterozigoto dominante. Para ele ser normal, não calvo, ele é recessivo. Agora, olha só que interessante. A mulher heterozigota dominante e a forma homozigota recessivo, ela não é calva. Para ela ser calva, tem que ser na forma de zigoto dominante. Por quê? Desculpa, gente. Porque a mulher, ela acaba, né? O sexo feminino tem menos testosterona do que o sexo masculino. Como a calvície é influenciada pela testosterona, a mulher ela só vai ser calva caso ela tenha o alelo na forma de homozigoto dominante. Beleza? Tá bom? Ligação gênica, linkage. Lembre-se que ligação gênica está relacionado à troca, ao crossing over que ocorre nos cromossomos. A quantidade, a permuta, a taxa de recombinação que acontece nesses cromossomos. Tá? Então olha só que legal. Eu coloquei aqui um gene, um cromossomo com os alelos Azão, Bzão e na forma Azinho, Bzinho. Essa forma aqui é a forma cis. Por que ela é a forma cis? Porque os dois dominantes estão num cromossomo, enquanto os dois recessivos estão no outro cromossomo. Estou dizendo para você que a taxa de recombinação aqui equivale a 40%. Beleza? Então este cruzamento aqui vai formar, vamos lá, os parentais vão ser Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. E os recombinantes vão ser Azão, Bzinho e o Azinho, Bzão. Qual vai ser a porcentagem de cada um deles? Bom, como a taxa de recombinação é 40%, esses 40% estão relacionados aos recombinantes aqui. Quer dizer então que vai ser 20% para este e 20% para este aqui, porque a taxa de recombinação é 40%. Como os recombinantes dão um total de 40%,
os parentais vão dar um total de 60, sendo então 30% para cada um deles aqui. Beleza? Tranquilo? Lembrou? Então tá bom. Equilíbrio de Hardy-Weinberg, genética de população. Vamos lá, genética de população. A genética de população é um caso que leva em consideração uma população panmítica, uma população teórica, uma população que ela não existe. E aí eu vou calcular a frequência de um determinado alelo nessa população para comparar com a população real, tá? O equilíbrio de Hardy-Weinberg, ele é utilizado para ver se uma população está tendo mutação, está evoluindo ou não, tá? Por isso a gente compara com uma população que ela está em equilíbrio, uma população teórica, e a gente compara isso com uma população real, tá bom? Você vai usar dois cálculos aqui. Lembra disso. Você vai usar aqui P mais Q igual a 1 e P quadrado mais 2PQ mais Q quadrado igual a 1. Beleza? Então, vamos fazer de conta aqui que eu tenho uma população. Ó, eu vou refazer esse cálculo aqui com você, tá? Você tem uma população que a frequência do alelo azão é de 0,6. Então, eu quero saber qual é a porcentagem de cada um, qual é a porcentagem de azão-azão, de azão-azinho e de azinho-azinho nessa população. Bom, você sabe que P mais Q é igual a 1. O azão, o dominante, ele é sempre representado pelo P, tá? Então, 0,6 mais Q é igual a 1. Portanto, Q vale 0,4. Fechou? Agora você vai pegar P quadrado mais 2PQ mais Q quadrado, que é igual a 1. Pega o valor do P, que é 0,6, que o professor colocou aqui, baixinho aqui, o professor colocou errado, P quadrado. Então isso aqui vai ficar 0,6 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 0,6 vezes 0,4 mais 0,4 elevado ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 1. 0,6 ao quadrado vai dar 0,36, que isso aqui equivale a 36%. Beleza? Mais 0,6 vezes 0,4, 6 vezes 4 é 24, então isso aqui vai dar 0,24, vezes 2 vai dar 0,48. Então isso aqui equivale a 48%. E 0,4 ao quadrado, isso aqui dá 0,16, que equivale a 16%. Pode somar que isso aqui vai dar 1 e pode somar que isso aqui vai dar 100% da população. Tá? É assim que você usa o cálculo de Hardy-Weinberg para definir aqui a probabilidade, definir a frequência de alelos numa população. Teorias evolutivas, rapidão aqui para você lembrar. Você tem criacionismo, o universo é a criação de um agente sobrenatural. Fixismo, as espécies são fixas e imutáveis, beleza? Criacionismo e generalismo, ou seja, as espécies foram criadas por um agente sobrenatural, e generalistas porque elas são imutáveis, elas são idênticas desde a época da criação. O transformismo foi lá em 1760, foi proposta pelo Conde de Buffon, aonde ele assumiu, onde ele presumiu que um ancestral sofria transformações ao longo do tempo e essa característica era passada ao seu descendente. Com isso a gente chega em 1809 no Lamarckismo, lei do uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos. Uso e desuso, esse indivíduo, se ele usar uma característica, ela vai desenvolver. Caso ele não use, vai atrofiar. E essa característica ela vai ser passada para o seu descendente ali em vida. Darwinismo, seleção natural, descendência com modificação. Darwin diz que as espécies evoluem. Uma característica ela surge, se essa característica ela for benéfica, ela vai ser passada adiante. Mas não é de um pai para um filho já na próxima geração. Descendência, as espécies, as gerações, elas vão se modificando até um certo momento em que ela acumule diferenças
o que vai caracterizar uma espécie diferente da espécie ancestral. Tá? E aí o neodarwinismo, ou também teoria sintética da evolução, vai explicar os fatores evolutivos, vai explicar o que Darwin não conseguiu falar pra gente. Vai dizer que para que ocorra a seleção natural, para que ocorra a descendência com modificação, eu preciso de genética, de mutação, melhor dizendo, recombinação gênica, ou seja, a recombinação dos alelos, migração, que é a entrada e saída de indivíduos nessa população, deriva genética e seleção natural, que o próprio Darwin explicou. A deriva genética é algum evento, tá, que ele pode acabar mudando a frequência de um alelo aleatoriamente numa população. Então a população ela estava seguindo um rumo evolutivo, e alguma alteração naquele ambiente causou a morte de indivíduos aleatoriamente. E isso pode estar levando a uma deriva genética, ou seja, a uma mudança na frequência daqueles alelos causadas por essa deriva, causado por esse fator externo. Beleza? Seleção natural. Lembre-se que você tem a seleção direcional, tá? Que você tem uma curva normal e uma curva que ela pode estar mudando, ou seja, eu vou mudar a direção da seleção natural. Um fenótipo que não é o fenótipo normal. O fenótipo normal seria este aqui. Com o tempo, um fenótipo diferente, ele vai sendo selecionado e é ele que vai prevalecer a partir de um certo ponto. Uma seleção estabilizadora é quando um fenótipo central ele é favorecido, então você vê que a curva ela está aumentando de acordo com aquele fenótipo central, tá? A disruptiva é quando fenótipos extremos eles são favorecidos, então a curva normal seria essa e fenótipos extremos passam a ser favorecidos. Tá bom? Isso tudo aqui pode ser influenciado por seleção sexual, que é a escolha de um parceiro sexual, que a fêmea faz na hora da reprodução, e uma seleção artificial, que é a escolha de características de interesse, que é, por exemplo, cruzar dois indivíduos diferentes da mesma espécie para obter uma característica. Tá? Evidências da evolução. Evidências paleontológicas, formas da gente poder perceber a evolução. Fósseis, restos de animais, ovos, fezes fossilizadas. Evidências embriológicas, o desenvolvimento embrionário, como por exemplo a cauda pós-anal, fendas branquiais, membranas interdigitais, notocorda e tubo neural. Isso então são evidências embriológicas, evidências que existe um parentesco evolutivo entre determinados grupos. Evidências moleculares, a própria constituição química do indivíduo, e evidências anatômicas, que são semelhanças na parte do corpo. Aqui você tem órgãos homólogos, que têm mesma origem embrionária, e órgãos análogos que têm origem embrionária diferente. Por exemplo, órgãos homólogos são órgãos que têm a mesma origem embrionária, mas podem ou não ter a mesma função. Nossas mãozinhas, nossos bracinhos, membros superiores, tem a mesma origem do membro das patas do cavalo. Os nossos braços equivalem às patas anteriores, as nossas pernas, às patas posteriores do cavalo. Nossos membros superiores são homólogos às patas anteriores do cavalo, mas não têm a mesma função, entendeu? Tá? Nossos membros superiores e os membros superiores dos macacos têm a mesma origem embrionária. Também tem a mesma função, pegar, agarrar, mas, por exemplo, ainda lá no macaco ele pode usar isso para subir em árvores. A gente também pode, mas a gente não mora em árvores, né? Então ele tem essa função um pouco mais especializada, entendeu? Nossos braços e a nadadeira das baleias, mesma origem embrionária, função diferente. Órgãos análogos, aí são órgãos que eles evoluem para uma mesma adaptação. Então você tem, por exemplo, a asa das aves e a asa nos morcegos. São órgãos que são análogos, eles têm origem embrionária diferente, mas eles têm a mesma função. A asa no morcego, que não é uma asa, tá?
A asa no morcego é a mão dele que tem membranas interdigitais. Aquilo lá no morcego se chama patágio, tá? Então, o patágio do morcego e a asa nas aves são órgãos análogos. Têm origens embrionárias diferentes, mas são utilizados para quê? São utilizados para o voo. Beleza? Tranquilinho? Então tá bom. Vamos dar continuidade aqui. Quero revisar com vocês um pouquinho de visão celular, lembrando do ciclo celular G1S, G2, tá? Aonde você tem a tal da intérfase, que é a preparação para a divisão. Na fase de G1, a célula ela cresce. Essa célula está numa intensa atividade metabólica, tá? Na fase de S ocorre a duplicação do material genético e na fase de G2 temos aí o fim do crescimento, produção de algumas proteínas e a duplicação de organelas. Após ao ciclo celular, após a fase de intérfase, ocorrem então as divisões, que podem ser a mitose ou a meiose. Lembre-se que essas fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, ocorrem tanto na mitose quanto na meiose. Porém, a mitose tem um papel de multiplicação e proliferação de células, além de regeneração em indivíduos que têm regeneração, reprodução nos indivíduos unicelulares, crescimento do organismo, reprodução de células mortas, tá? Lembre-se que na prófase você tem como principais eventos condensação dos cromossomos, formação de fuso mitótico e fragmentação da carioteca. Na fase de metáfase, os cromossomos alinhados na placa equatorial. Na fase de anáfase, da mitose, separação das cromátides irmãs pelo encurtamento do fuso. E na fase de telófase, reorganização da carioteca e formação de dois núcleos. Para daí, então, ocorrer a citocinese, que é a divisão do citoplasma e formar duas células individuais. Já na meiose, nós temos os mesmos eventos, prófase, metáfase, anáfase, telófase, só que agora em duas divisões diferentes. Na meiose 1, o que eu vou ter? Eu vou ter o crossing over na fase de paquíteno, lá da prófase 1, beleza? Fase de paquíteno da prófase 1 na meiose 1, eu tenho o crossing over acontecendo, que é a permutação, a troca de um pedacinho de DNA para gerar variabilidade genética. E na fase de anáfase 1, eu tenho a separação dos cromossomos homólogos. Já na meiose 2, eu vou ter lá na fase de anáfase a separação das cromátides irmãs, beleza? E a citocinese vai ocorrer após a cada meiose. Vai ocorrer a meiose 1, vai formar duas células. Vai ocorrer a meiose 2, aquelas duas vão formar 4 células. E lembrando que a meiose, ela é utilizada, ela vai ocorrer para a produção de gametas. Bom, olha o gráfico de mitose, olha o gráfico de meiose. O gráfico de mitose tem apenas uma queda aqui, ó. Já o gráfico de meiose tem duas quedinhas. Essa queda representando a anáfase, essa aqui a anáfase 1 e aqui a anáfase 2. Lembre-se que a meiose 1 é a fase reducional, ou seja, a metade dos cromossomos de 46 para 23 já ocorre aqui na fase de meiose 1. A meiose 2 ela é equacional, ela é semelhante à mitose. Beleza? Vamos lá. Vias metabólicas, produção de matéria orgânica, quimiossíntese, que é a obtenção de matéria orgânica pela oxidação de compostos inorgânicos. Pode ser tanto aeróbica quanto anaeróbica. Beleza? Fotossíntese é a outra produção de matéria orgânica. Quimiossíntese é uma, fotossíntese é a outra. A fotossíntese, ela é feita a produção de matéria orgânica a partir do gás carbônico atmosférico, da água e da energia luminosa. Existem duas etapas na fotossíntese. A etapa fotoquímica, que é chamada de fase clara porque ela depende da luz. Ela ocorre na membrana do tilacoide.
tá? Ela vai ocorrer lá nos tilacoides, lá onde a gente guarda, a célula guarda a clorofila. Na membrana do tilacoide vai ocorrer então a etapa fotoquímica, que é uma fase dependente de luz. A parte cíclica da etapa fotoquímica produz ATP por fotofosforilação e a acíclica faz a fotólise da água, produzindo gás oxigênio e NADPH2. A etapa química é a fase escura, que ela vai acontecer no estroma do cloroplasto, tá? Ela depende da fase clara, por quê? Porque na fase clara eu vou produzir ATP, O2 e NADPH. O O2 vai ser liberado para o ambiente, mas o NADPH e o gás carbônico obtido lá do ar atmosférico vão produzir a glicose, que vai ser armazenado na forma de amido. Gente, etapa clara e etapa escura, ambas acontecem de dia. Só que eu chamo de etapa clara porque é uma etapa dependente de luz, e eu chamo de etapa escura porque ela não depende de luz para acontecer. Beleza? Respiração celular. Lembre-se que você tem 3 etapas da respiração celular. Agora é a utilização da energia, utilização da glicose, tá? Eu vou pegar aquela glicose e produzir ATP, produção de ATP, respiração celular, beleza? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A glicólise acontece no citoplasma, o ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória no citocromo das cristas mitocondriais. A glicólise é uma fase anaeróbica, onde ocorre a quebra da glicose e formação de piruvato. O ciclo de Krebs vai pegar esse piruvato que foi produzido aqui, vai converter ele em acetil. O acetil vai juntar com a coenzima A formando o acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai reagir com ácido oxalacético, vai formar o ácido cítrico e a partir daqui do ácido cítrico inicia o ciclo de Krebs, tá bom? O CoA, a enzima CoA, né? Essa coenzima A, ela vai ser recuperada, ela pode voltar para a etapa anterior para pegar mais acetil e formar acetil-CoA. E o ácido oxalacético, depois que ele entra para o ciclo de Krebs, ele também vai ser recuperado, ele vai voltar a ser ácido oxalacético para estar juntando com mais acetil e formar mais do ciclo de Krebs. Então presta atenção que o ciclo de Krebs é a mais difícil aqui. O piruvato vai formar o acetil vai reagir com a coenzima A formando o acetil-CoA. O acetil-CoA vai reagir com ácido oxalacético, formando o ácido cítrico e a coenzima A. A coenzima A, ela volta para pegar mais acetil, e depois que o ácido cítrico entrou para o ciclo, vai fazer as fases, as reações do ciclo. No final do ciclo, o ácido oxalacético ele vai ser recuperado, permitindo assim com que ele reaja com mais acetil-CoA, formando mais ácido cítrico para entrar no ciclo de Krebs novamente. Beleza? Na glicólise, eu formo 2 NADH2 e um saldo de 2 ATP. Senhor, mas aqui tá 4. Tá 4 porque você usa 2 para quebrar a glicólise, para fazer a glicólise. Então você usa 2 e forma 2. No ciclo de Krebs, 8 NAD, 2 FAD e mais 2 ATP. Aí na cadeia respiratória e fosforilação oxidativa, aqueles NAD e aqueles FAD vão ser utilizados para a produção de aproximadamente 26 ATPs, sendo o O2 o aceptor final de elétrons. Ele vai pegar os elétrons que estão sendo transportados pelo NAD e pelo FAD, permitindo assim a produção de ATP neste momento do ciclo. Beleza? Tranquilo? A respiração anaeróbica, ela é diferente de fermentação, toma cuidado disso. Por quê? Porque a respiração anaeróbica, ela tem as mesmas fases da respiração aeróbica. Porém, o aceptor final de elétrons aqui não é o oxigênio, e sim sulfatos e nitratos. A respiração anaeróbica é idêntica à aeróbica.
Na aeróbica, que é o que a gente viu, o oxigênio é o aceptor final de elétrons. Na anaeróbica são sulfetos e nitratos. A fermentação é uma forma de quebra incompleta da glicose, produzindo uma quantidade menor de ATP. E ela vai acontecer para que o organismo produza essa energia. Nós temos a fermentação lática, a alcoólica e a acética. A lática é quando a glicose é convertida em piruvato e o piruvato ele é convertido em ácido lático. Isso aqui ocorre nos nossos músculos, tá? Em momentos de cansaço exaustivo, cansaço excessivo, beleza? Vai formar o lactato ou o ácido lático nos seus músculos, ele vai ficar doendo por uns dias, mas também ocorre ali na produção de derivados de leite, iogurte, queijo, entre outros. A fermentação alcoólica produz etanol, aonde eu faço a produção de piruvato, faço a produção de ácido lático e pego esse ácido lático, faz a descarboxilação, ou seja, retiro o gás carbônico do ácido lático e formo etanol. É isso aqui que é utilizado na indústria de bebidas, por exemplo, na indústria da produção do álcool de posto também, na fermentação. E a fermentação acética, ela é um processo aeróbico, tá? Porque eu vou pegar o álcool, tá? Eu vou oxidar o etanol, oxidar o álcool, produzindo assim então ácido acético. Isso aqui acontece, por exemplo, para a produção de quem? Para a produção do vinagre, ácido acético ou vinagre. Beleza? Diversidade dos seres vivos. Pouquinho, lembre-se, coloquei aqui para você as principais características de cada um desses grupinhos. Então agora você dá uma pausa e dá uma lidinha, mas lembra de alguns detalhes, tá? Por exemplo, todos os animais são eucariontes, heterótrofos e pluri ou multicelulares. Os poríferos, os animaizinhos filtradores, sem tecido verdadeiro. Os quinidários são aquáticos, diblásticos, ou seja, já tem tecido verdadeiro. Plateumintos, que são os vermes de corpo achatado, são parasitas. São triblásticos, acelomados, protostômios, beleza? Aqui você vai olhar essas características aqui. Os nemateumintos, os vermes de corpo cilíndrico, pseudocelomados, sistema digestório completo. Os moluscos, corpo mole, possuem rádula para raspar o alimento. Alguns podem ter concha, beleza? Representados aqui pelo polvo, pela lula, beleza? Pelos caracóis, tranquilo? Anelídeos, o corpo dividido em anéis, representado aqui pelas minhoquinhas, pelas sanguessugas. São animais triblásticos, possuem faringe eversível, papo e moela. A moela para trituração do alimento e o papo para o armazenamento e digestão química do alimento. Os artrópodes, a galera dos pés articulados, o maior grupo dentro dos animais, tá bom? Exoesqueleto de quitina e sofrem muda, equidise, que é para o crescimento desse indivíduo, tá? Eles possuem tagmose, que é o corpo dividido em tagmas. Lembra dos tagmas? Cabeça, tórax, abdômen, a fusão da cabeça com o tórax, cefalotórax, a fusão do tórax com o abdômen, tronco, beleza? E aí os equinodermos, animaizinhos que têm espinhos na pele, representados aqui pela estrela do mar, pelo pepino do mar, ouriço do mar, entre outros. Eles têm endoesqueleto calcário e um sistema hidrostático que também faz o papel de ambulacrário, ou seja, ambulacrário, se movimentar. O sistema hidrostático tem um papel ambulacrário, faz esse indivíduo se movimentar. Beleza? Falando dos cordados, lembre dos cordados que você tem os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Guarda aí dos peixinhos. O corpo tem nadadeiras e escamas. Contam com bexiga natatória para estar auxiliando na flutuabilidade. Tem respiração branquial, beleza? Possuem cloaca, coração bicavitário.
divididos em condrictes e osteíctes. Os anfíbios, animais de vida dupla, água e terra, beleza? Respiração branquial nos jovens, aquáticos, pulmonar e cutânea nos adultos. Já tem coração tricavitário e também possuem cloaca. A excreção é a amônia no jovem e a ureia no adulto. Os répteis, animaizinhos ectotérmicos, controlam a sua temperatura de acordo com o ambiente. São terrestres, apresentam ovo com casca rígida e pele com queratina. O ovo e a pele com queratina, sucesso evolutivo, tá? Característica evolutiva que permitiu esses animais a ganharem o ambiente terrestre. Respiração pulmonar, excretam ácido úrico, beleza? E coração tri ou tetracavitário. Tetracavitários, crocodilianos têm o coração tetracavitário. Lembre-se que tem o forame de Panisa lá nos crocodilianos. As aves, animais endotérmicos, corpo coberto por penas, são ovíparos, possuem ossos pneumáticos e sacos aéreos, que diminui a densidade para o voo, papo, moela e cloaca, beleza? A siringe para vocalização e canto e fazem a excreção de ácido úrico. E lembre-se, aqui as aves já têm o coraçãozinho tetracavitário, beleza? Coraçãozinho tetracavitário, assim como o nosso. Mamíferos, a característica de todo mamífero é apresentar glândulas mamárias, sudoríparas e pelos. Gente, glândula mamária, glândula sudorípara e pelo, exclusivo de mamífero, tá bom? Respiração pulmonar, coração tetracavitário, assim como as aves, tá? Eu até coloquei aqui para vocês. Possuem placenta, cordão umbilical, a excreção é ureia. Temos indivíduos ovíparos, que são os monotremados, e os mamíferos, tanto terrestres quanto aquáticos, quanto voadores. Bastante característica aí para você lembrar. Beleza? E falando de plantinha, vamos lembrar das briófitas. Os musgos, rizoide, cauloide e filóide, vivem em ambientes úmidos, não tem vasos condutores, tá? E essa galera depende de água para reprodução. As pteridófitas, as samambaias, avencas, já possuem raiz, caule e folha, xilema e floema para condução de seiva, tá bom? E ainda depende de água para reprodução, precisa de água para fazer a sua reprodução. Estou pegando aqui características importantes, pessoal. Gimnospermas, aí as araucárias, pinheiros, ciprestes, sequoias, raiz, caule, folha, cones e as sementes. Essa galera não tem flor e nem fruto. Ela tem os cones, que são chamados de estróbilos, tá? Os estróbilos, gente, eles são folhas, tá? Eles são folhas modificadas que são férteis e produzem ali então a semente. São indivíduos dioicos, tem a plantinha masculina e a plantinha feminina. Xilema e floema, tá bom? A reprodução depende de agentes polinizadores e olha só, já tem tubo polínico. Novidade evolutiva aqui, tubo polínico nesses indivíduos. E as angiospermas, todas as plantas com flor. Uma planta completinha, com raiz, caule, flor, fruto e semente. Guarda que essa angiosperma, ela tem a florzinha, a flor dela é monóica, que também pode ser chamada de monóclina. Por que isso? Porque ela apresenta tanto a estrutura masculina quanto a feminina. A estrutura masculina quanto a feminina na mesma flor. E fazem fecundação cruzada, ou seja, o grão de pólen de uma flor tem que fecundar o grão de pólen de outra flor. E outra coisa importante aqui, que elas fazem dupla fecundação, ou seja, o gameta masculino, que é o grão de pólen, produz 2 núcleos. Um desses núcleos vai fecundar o gameta feminino e vai formar o zigoto.
O outro núcleo masculino vai fecundar o núcleo polar, que vai formar o endosperma triploide, tá? E aí o que acontece? Do embriãozinho vai ser formado, o zigoto, o embrião, e isso aqui vai originar a semente, e do ovário vai ser originado então o fruto. E aqui com certeza a gente também tem tubo polínico. Para que é o tubo polínico? Esse cara, ele faz aí a condução do grão de pólen até o gameta feminino. Falando aqui de ciclos biogeoquímicos, vamos lembrar de alguns ciclos importantes aqui. Você tem o ciclo do gás carbônico, tá? Que o gás carbônico, através da fotossíntese, os produtores assimilam esse gás carbônico produzindo matéria orgânica, C6H12O6, que é a glicose, beleza? Essa glicose, ou melhor, esses produtores, eles podem morrer, ou então eu posso usar esses produtores aí para fazer a combustão dele, usar, por exemplo, a madeira, beleza? Só que o que acontece? Esses produtores, eles servem de nutrientes, eles formam nutrientes para os consumidores, certo? A respiração dos consumidores, a respiração dos produtores, o processo de decomposição, tanto dos consumidores, ou seja, quando um consumidor ou um produtor morre, ele vai ser decomposto. Tudo isso devolve o CO2 para a atmosfera, inclusive a queima de combustíveis fósseis. Então veja, os produtores captam o CO2, transformam isso em glicose. Aí, a queima de combustíveis fósseis, a decomposição desses caras feita pelos decompositores e a respiração dos produtores, dos consumidores, devolvem o CO2 para a atmosfera. Esse é o ciclo do gás carbônico, bem simples de lembrar. O ciclo do oxigênio, ele acontece junto com o do gás carbônico. Por quê? Olha só, os vegetais, eles fazem fotossíntese, usando então o CO2, né? Além de produzir a glicose, eles também produzem oxigênio. E o oxigênio na água e no ar, ele pode ser usado também por esses vegetais para fazer respiração. O que vai fazer o quê? Consumo de O2 e produção de gás carbônico, que depois pode ser assimilado por esses vegetais para fazer a fotossíntese e liberar mais oxigênio. Olha só que fantástico. O oxigênio, pela ação dos raios ultravioletas, é convertido em ozônio, e o ozônio, pela ação dos CFCs, ele volta a ser convertido em oxigênio. Lembrando que o oxigênio, ele pode ser utilizado para respiração aeróbica, que seria essa aqui que nós citamos, mas ele também pode e vai ser usado aqui na combustão. Ele é um comburente na combustão, e essa combustão libera CO2, e essa combustão vai liberar CO2 que vai participar aqui então do ciclo do gás carbônico, beleza? E por último a gente tem aqui o ciclo do nitrogênio, lembrando que o ciclo do nitrogênio, ele ocorre aqui quando esse nitrogênio atmosférico, tá? Ele vai sofrer o processo de amonização, que é esse N2 ser convertido em amônia, que é o NH3, e a amônia ser convertida em amônio, o NH4+. Este processo é chamado de fixação, feito pela bactéria chamada Rhizobium, beleza? Olha só que interessante. A gente tem aqui o processo, depois que é feita a conversão do nitrogênio em amônio, ocorre a nitrificação. Ou melhor, a nitrificação, isso mesmo, desculpa. A nitrificação é feita por bactérias nitrificantes, só que ela é dividida em duas. A nitrosação, que é a formação da amônia ou do NH4+, em NO2, que é o nitrito. Quem faz isso são bactérias nitrossomonas. A nitratação, que é pegar o nitrito e converter ele em nitrato, que é esse processo chamado de nitratação, feito pela Nitrobacter.
E esse nitrato, então, ele pode ser assimilado pelas plantas. Só nesse momento é que esse nitrato ele pode ser assimilado pelas plantas. Mas também ele pode sofrer desnitrificação e ser convertido novamente em nitrogênio pela bactéria Pseudomonas, tá? Então tudo começa com o nitrogênio atmosférico, que pelo processo de fixação vai ser convertido em amônia e amônio. Esses caras vão sofrer nitrosação pela bactéria Nitrosomonas produzindo nitrito. O nitrito vai sofrer nitratação pela bactéria Nitrobacter produzindo então nitrato. Lembrando que nitrosação mais nitratação compreendem o processo de nitrificação. Beleza? Esse nitrato então, ele pode... essa flechinha o professor desenhou errado aqui. Essa flechinha é para cá. Essa flechinha vai ser convertida aqui então, né, esse nitrato, ele vai ser assimilado pelas plantas para poder ser utilizado nos processos metabólicos, ou então pode sofrer desnitrificação, voltando a ser nitrogênio atmosférico. Beleza, pessoal? Ficou grande, mas é uma revisão de véspera, é uma revisão que está abordando muitos temas e eu espero que você tenha entendido, eu espero que eu tenha te ajudado. Foi uma explicação rápida, tá? Mas para relembrar de pontos importantes. Beleza? Muito obrigado por me assistir, muito obrigado por compartilhar o meu trabalho, tá? Fique bem, um grande abraço, tchau, tchau.